Esta é a vida no Suriname, o menor país da América do Sul, com lugares proibidos para homens brancos. E se existisse um país onde ainda existissem aldeias proibidas, selvas impenetráveis e segredos que superam a ficção? Fique até o final para descobrir e não se esqueça de dar inscreva-se e compartilhar, porque o seu apoio nos permite continuar a revelar os mistérios mais escondidos do mundo. Nas profundezas de Suriname. No Suriname, um pequeno país quase esquecido pelo mundo, a realidade parece oscilar entre o visível e o mítico, como se a própria selva respirasse histórias ancestrais que se recusam a desaparecer. A vida neste território remoto se desenrola em meio a rios imponentes, comunidades isoladas e memórias dolorosas de um passado colonial que ainda marca o presente. Cada paisagem, cada rosto e cada silêncio parecem sugerir que o Suriname não é apenas um país, mas um símbolo de resistência, diversidade e profunda complexidade. O território, coberto em mais de 90% por densas florestas tropicais, nos lembra constantemente que a natureza prevalece sobre qualquer tentativa humana de controle. Nesse cenário, a história flui como os rios que descem do interior, mesclando momentos de opressão com gestos de rebeldia que definiram seus habitantes. Os povos indígenas e os descendentes de escravos construíram aqui uma identidade marcada pela dor e resiliência, forjando culturas capazes de se manter firmes mesmo diante de séculos de domínio europeu. Ainda hoje, essa herança é sentida em aldeias como Dome, onde a memória coletiva mantém viva a proibição de entrada de homens brancos. Não se trata de um ato de hostilidade irracional, mas sim de um eco de séculos de violência, doenças e traições trazidas pelos primeiros colonizadores. Nesses espaços, o distanciamento do mundo exterior torna-se um mecanismo de sobrevivência cultural, uma forma de preservar uma identidade ameaçada há séculos. O interior inexplorado do país também alimenta lendas que parecem se fundir com a realidade. Por muito tempo, os exploradores europeus acreditaram que a mítica cidade de Eldorado, um lugar onde o ouro jorrava como água, estava escondida nessas selvas. Embora ninguém jamais tenha encontrado a cidade, a lenda se entrelaçou com a riqueza mineral real do território, onde ainda hoje o ouro representa uma parte fundamental da economia. Contudo, a riqueza natural coexiste com a pobreza estrutural, criando um contraste que marca o cotidiano de muitas famílias surinamesas. Na capital, Paramaribo, a vida flui entre construções coloniais de madeira que guardam a memória de séculos de trocas e conflitos. A cidade parece desdobrar uma paisagem onde vozes africanas, indígenas, asiáticas e europeias se entrelaçam para criar um tecido social único no continente. A diversidade étnica se manifesta em rostos, línguas, rituais e festividades que expressam uma harmonia raramente encontrada em outros países. No entanto, essa harmonia coexiste com cicatrizes históricas que ainda influenciam a dinâmica social. É por isso que festivais como o Ketikota não apenas celebram a abolição da escravatura, mas também resgatam o profundo significado de uma liberdade que precisou ser reconquistada repetidas vezes. Os carnavais do país, explosivos e sensuais, mostram como a energia coletiva consegue transformar a dor histórica em uma celebração da vida e da resiliência. No Suriname, a beleza natural e a diversidade humana parecem se fundir em uma única presença, onde o passado se faz tão vivo quanto o presente. As tribos isoladas que habitam áreas remotas testemunham essa continuidade, mantendo modos de vida que desafiaram a chegada da modernidade. Para elas, o mundo exterior representa não uma promessa, mas uma ameaça, e por isso optaram por preservar suas visões de mundo ancestrais. Esse isolamento é também uma resposta ao impacto devastador do contato em séculos anteriores, quando doenças e abusos dizimaram populações inteiras. O Suriname moderno é um lugar onde o progresso econômico coexiste com comunidades que vivem à margem do mundo industrial. A mineração, o trabalho precário e a migração constante refletem a busca por oportunidades em um país cujos recursos são abundantes, mas cuja administração enfrenta corrupção, falta de infraestrutura e desigualdade. Mesmo assim, a vida flui entre perspectivas limitadas e esperanças persistentes,
como se a própria selva sussurrasse que a resiliência é parte essencial da alma surinamesa. Nesse contexto, a história do pastor coreano, que transformou sua igreja em um centro de tráfico internacional, adiciona mais uma camada de mistério a esse território já repleto de histórias extraordinárias. O paradoxo de um líder religioso usar a fé como máscara para redes criminosas reforça a sensação de que o Suriname é um lugar onde o imprevisível pode acontecer. Essa história real e recente projetou o país no imaginário global, lembrando-nos de que seus recantos escondidos ocultam episódios tão chocantes quanto suas paisagens. O isolamento geográfico do país, aliado à sua selva impenetrável, criou o cenário perfeito para histórias que desafiam tanto viajantes quanto pesquisadores. Os rios servem como vias de circulação naturais, e o ar parece carregar uma espiritualidade invisível, porém constante, como se cada folha que cai guardasse uma memória ancestral. As terras baixas, moldadas pelos holandeses para torná-las habitáveis, são mais um testemunho de como a humanidade tentou dominar um território que jamais se rendeu completamente. Ali, a luta contra a água e a natureza reflete uma tensão constante entre adaptação e resistência. Apesar das dificuldades, o Suriname mantém uma atmosfera acolhedora, que surpreende aqueles que chegam às suas costas. Os poucos turistas que o visitam descobrem um país onde a vida segue em um ritmo diferente, distante do ruído global e mais próximo de um sentido primordial de existência. A hospitalidade de seus habitantes coexiste com a necessidade urgente de melhorar as condições de vida, já que a economia limitada força muitos a buscar oportunidades no exterior. Mesmo assim, o Suriname permanece um lugar onde a beleza natural se entrelaça com a fragilidade humana, criando um senso de intimidade com a terra. O custo de vida relativamente baixo permite que se experimente os sabores locais, os ritmos culturais e as paisagens que parecem ter permanecido intocadas pelo tempo. Paramaribo revela essa mistura de modernidade e história, com ruas que parecem convidar à contemplação e a um ritmo de vida mais sereno. Cada esquina mostra como culturas do mundo inteiro chegaram aqui, criando um mosaico social, onde a humanidade é mais forte do que qualquer fronteira. A sensação final do observador. Essa complexa teia de realidades consiste em se deparar com um país onde cada detalhe, por menor que pareça, carrega consigo um eco de história profunda, uma mistura contraditória de isolamento e diversidade que só pode ocorrer em um território. Moldado, através de selvas insondáveis e memórias que nunca se curam completamente. No Suriname, até o cotidiano parece carregado de significados ocultos, como se cada passo pelas ruas de Paramaribo ou cada travessia do rio revelasse um fragmento de algo maior, uma identidade coletiva em constante construção. A vida se move lentamente, quase ritualisticamente, em meio a caravanas de micro-ônibus, mercados vibrantes e um clima úmido que envolve os sentidos. A presença colonial ainda se faz sentir nas construções de madeira que resistem à passagem do tempo, testemunhas silenciosas de um passado em que o poder era exercido sobre corpos escravizados. Essa arquitetura, tão frágil quanto bela, parece lembrar aos habitantes que a liberdade custou mais do que qualquer celebração pode expressar. Mesmo assim, a cidade respira sua própria vitalidade, uma mistura de sotaques, cores e gestos que transforma cada dia em um mosaico vivo. Enquanto isso, as comunidades do interior continuam a preservar tradições que desafiam as noções modernas de vida. Ali, em aldeias remotas, onde a selva impõe respeito acima de qualquer tentativa de interferência, o tempo parece correr em um ritmo diferente. Rituais, crenças e resistência cultural tornam-se os pilares que sustentam identidades profundamente enraizadas. A proibição contra pessoas brancas, que em outros contextos poderia parecer incompreensível, adquire aqui um claro significado histórico. É a defesa de um território emocional, marcado pela dor. Não é uma simples rejeição, mas uma afirmação de dignidade diante de séculos de exploração. Essa ferida, ainda aberta, transforma-se em uma fronteira simbólica que protege as memórias dos ancestrais. Nessas aldeias, a selva é ao mesmo tempo protetora e mestra, um ambiente que provê sustento
e, simultaneamente, exige respeito, esforço e silêncio. Se este vídeo já te surpreendeu, imagine o que vem por aí. E se quiserem que continuemos a explorar ou lugares tão escondidos e fascinantes como este, apoie-nos com um like, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Sua ajuda torna possível que continuemos revelando histórias que quase ninguém se atreve a contar. Entretanto, o mito de El Dorado ainda paira sobre as copas das árvores, não mais como uma promessa de riquezas, mas como uma lembrança de como a ambição europeia moldou o destino desta parte do continente. A busca incessante por ouro deixou cicatrizes humanas e ambientais, mas também revelou a extraordinária riqueza mineral que ainda caracteriza o Suriname. A mineração permanece uma atividade ambígua, uma tábua de salvação econômica para muitos, mas também uma fonte de degradação ecológica e social. Em acampamentos improvisados, homens e mulheres trabalham longas horas na esperança de vislumbrar o menor sinal de esperança que possa mudar suas vidas. Para muitos, esse vislumbre se torna uma ilusão recorrente, um ciclo sem escapatória. A falta de oportunidades os força a aceitar o que a Terra oferece, mesmo que isso signifique comprometer o equilíbrio natural ou a própria segurança. A dinâmica econômica do país impulsiona outro fenômeno inevitável: a migração constante. Ano após ano, o Suriname perde jovens em busca de um futuro mais estável na Europa, especialmente na Holanda. Esse êxodo perpétuo cria uma espécie de vazio emocional no país, como se parte de sua essência desaparecesse a cada avião que decola para outros continentes. No entanto, aqueles que permanecem mantêm viva a complexa identidade cultural do país. A interação entre descendentes de africanos, indianos, javaneses, povos indígenas e europeus produz uma identidade multifacetada que dificilmente poderia ser replicada em outro lugar. Essa diversidade se expressa na culinária, nas celebrações, nos rostos e nas formas de se relacionar. Não se trata de uma mistura caótica, mas sim de uma coexistência em que cada cultura preserva algo de si mesma, ao mesmo tempo que se entrelaça com as outras. O impacto da série baseada na história do pastor coreano, cuja ascensão ao crime foi impulsionada pelo isolamento geográfico do país, também deixou sua marca na percepção global do Suriname. Essa história, tão surpreendente quanto perturbadora, expôs um aspecto pouco conhecido do país: sua vulnerabilidade a redes transnacionais que encontraram um esconderijo ideal em seu território denso. Mas, além do sensacionalismo, o que é significativo é como esse caso revelou as tensões entre aparência e realidade, entre fé e manipulação, entre comunidade e traição. A igreja, que deveria ser um refúgio espiritual, tornou-se apenas mais uma engrenagem em uma máquina ilícita que conectava Suriname com alguns dos cartéis mais perigosos do planeta. Isso intensificou a sensação de que o país é um palco onde o imprevisível está sempre à espreita, onde a vida cotidiana pode coexistir com forças que operam nas sombras. A própria topografia do país adiciona complexidade a esse panorama. As áreas baixas, muitas abaixo do nível do mar, remetem à influência holandesa, não apenas na língua, mas também na engenharia que permitiu a habitação de terras que, de outra forma, permaneceriam inundadas e inóspitas. O território criado artificialmente reflete a tenacidade humana diante de condições adversas, embora também revele a fragilidade de um país que depende fortemente de infraestrutura, que exige manutenção constante. Enquanto isso, o restante da paisagem continua sendo dominado pela floresta tropical, uma fronteira viva que marca o limite entre o acessível e o impossível. Chegar ao sul envolve viajar por ar ou água, atravessando extensões aparentemente infinitas de vegetação. Turistas chegando em Suriname Ilhas descobrem um país seguro, acessível e surpreendentemente acolhedor, embora suas atrações permaneçam em grande parte inexploradas devido à sua baixa projeção internacional. Aqueles que visitam reservas naturais, parques, cachoeiras e rios descobrem uma terra onde a natureza oferece uma beleza que dispensa artifícios. Paramaribo, com seu charme colonial, serve de refúgio para aqueles que desejam observar a história em primeira mão, enquanto as paisagens do interior permitem uma conexão quase primitiva com a vida.
Nesse contraste reside a essência de Suriname, um país que vibra com uma tensão constante entre modernidade e tradição, entre memória e esquecimento, entre isolamento e abertura. Aqueles que optam por observar atentamente compreendem que o Suriname não pode ser explicado de forma simples. Precisa ser sentido. Percorra-o e escute os ecos que a atravessam. Na experiência final de viajar pelo Suriname, tudo parece convergir numa atmosfera que combina mistério, beleza e um isolamento que não é apenas geográfico, mas também histórico e emocional. A vida neste país parece desenrolar-se numa fronteira constante entre o que foi herdado e o que ainda está por construir. Essa sensação intensifica-se ao atravessar os seus rios, observar a sua vegetação infinita ou conviver com comunidades que encontraram no isolamento a única forma de preservar as suas raízes. O Suriname é, em muitos aspectos, uma terra suspensa entre eras, um lugar onde o presente coexiste com ecos persistentes do passado e onde o futuro ainda é um horizonte incerto. A força da floresta tropical, que cobre quase todo o país, atua como guardiã de histórias que nem sempre foram contadas, conferindo a cada paisagem uma profundidade que transcende o visível. À medida que nos aventuramos mais profundamente na floresta, a presença humana torna-se mais dispersa e, de certa forma, mais significativa. Cada comunidade, cada pequena aldeia, parece existir como uma ilha cultural em meio a uma vasta extensão verde que, ao mesmo tempo, a protege e a isola. Essas comunidades não são apenas testemunhos vivos de séculos de resistência, mas também expressões de uma identidade que se recusa a ser diluída no mundo globalizado. A figura dos quilombos, descendentes de escravos fugitivos que construíram modos de vida autônomos, é central para a compreensão dessa geografia humana. Eles representam uma liberdade arduamente conquistada, uma recusa absoluta em submeter-se novamente a forças externas que reescreveriam seu destino. Sua existência nos lembra que a floresta tropical não é meramente um refúgio físico, mas um território simbólico, onde a dignidade se torna a própria paisagem. Contudo, o isolamento que protege também limita. O Suriname enfrenta desafios profundos decorrentes de sua infraestrutura limitada, economia restrita e dependência persistente de setores como a mineração. A riqueza natural do país, tão celebrada nas narrativas turísticas, é, na prática, uma complexa mistura de oportunidades e riscos. O ouro, embora seja uma fonte crucial de renda, também gerou tensões sociais, desigualdade e poluição. A falta de investimento internacional e a corrupção impediram que esse recurso se tornasse um motor de desenvolvimento sustentável. Assim, enquanto alguns encontram na mineração um meio de subsistência, outros a veem como a confirmação de um ciclo econômico do qual é difícil escapar. O Suriname, embora repleto de potencial, continua sendo um país onde a prosperidade ainda não se tornou um fenômeno generalizado. A vida de muitas mulheres reflete essa realidade. Em um país com baixos salários e poucas oportunidades de emprego, elas são frequentemente obrigadas a aceitar turnos noturnos ou trabalhos informais que nem sempre oferecem segurança ou dignidade. No entanto, mesmo em meio a essa precariedade, a presença feminina é uma força que sustenta muitas comunidades. São elas que transmitem as tradições, que mantêm as estruturas familiares unidas e que buscam novas formas de sobreviver em um ambiente econômico que raramente lhes oferece alternativas reais. Esse contraste entre vulnerabilidade e força se manifesta em todos os cantos do país, lembrando-nos que o Suriname não pode ser compreendido apenas por sua geografia ou estatísticas, mas sim pela humanidade que habita seus espaços. Mas o Suriname não é apenas uma lista de desafios. É também uma terra onde maravilhas naturais permanecem praticamente intocadas. A Reserva Natural do Suriname Central, uma das joias mais deslumbrantes do continente, serve como um lembrete do que ainda pode ser preservado. Em seus rios cristalinos, suas montanhas envoltas em nuvens e a presença silenciosa de animais, raramente vistos em outros lugares, pode-se apreciar uma beleza que parece pertencer a um mundo pré-humano. Ali, a biodiversidade não é um conceito científico, mas uma experiência direta que transforma aqueles que a contemplam,
O mesmo acontece em parques como Brownsburg, onde cachoeiras e trilhas permitem sentir a imensidão de uma natureza que não foi completamente domesticada. Nesses lugares, o tempo parece parar e a vida adquire uma intensidade difícil de descrever. A recente história do pastor coreano, que usou sua igreja como ponto de encontro para atividades ilícitas, acrescenta uma dimensão inesperada a essa narrativa. Essa história, que ganhou atenção internacional graças a uma série de televisão, expôs a vulnerabilidade de um país onde fé e crime podem se entrelaçar de uma maneira incomum. No entanto, além do impacto midiático, esse episódio revela como o Suriname se tornou um palco onde o extraordinário pode emergir do cotidiano. O isolamento geográfico, a supervisão institucional limitada e as vastas extensões de selva criaram um terreno fértil para atividades que desafiam a lógica convencional. Mesmo assim, esse episódio também demonstra a capacidade da população de confrontar suas sombras e continuar reconstruindo sua identidade coletiva. No fim, o Suriname emerge como uma terra marcada por dualidades: natureza exuberante e pobreza persistente, diversidade cultural e isolamento, história dolorosa e celebrações vibrantes. Visitá-lo significa entrar num espaço onde nada é totalmente óbvio e onde cada conversa, cada gesto e cada paisagem parecem conter camadas ocultas de significado. O sentimento final daqueles que se aventuram neste país não é o de ter descoberto apenas mais um lugar no mundo, mas sim o de ter encontrado um fragmento da humanidade que continua a lutar para existir nos seus próprios termos, silenciosamente, rodeado por uma selva que observa. Se esta história te fez refletir, conte-nos nos comentários. O que mais te surpreendeu no Suriname? Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, para que mais pessoas possam descobrir esses segredos ocultos do mundo. Até o próximo destino!